É um prazer enorme estar com os irmãos em mais um vídeo especial na Escola de Profecia. É mais uma atualização profética. Aqui estamos para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E desta vez quero compartilhar com os irmãos algo recente, postado há 2 dias atrás, e que vai mover o mundo. Na verdade, vai evidenciar aquilo que nós sempre temos aqui pregado. A nossa abordagem profética e historicista, ela está sendo comprovada dia após dia diante dos nossos olhos. Eu não esperava isto da América. Na verdade eu esperava isto da América. Lembram que em 1852, quando o Papa Pio XI enviou um bloco de granito para ser colocado no monumento a Washington, que estava sendo erguido lá na cidade de Washington, o povo americano protestou. Acabaram pegando aquele bloco de granito, lançaram nas águas do rio Potomac. Em outras palavras, a América estava dizendo: Roma aqui não entra. Roma aqui não terá influência. Nós sabemos que, historicamente, Estados Unidos da América e Roma estiveram separados, um abismo de separação. Mas hoje, irmãos, as coisas estão mudando de forma tremenda. Vejam agora. Em 16 de março de 2026, a Catholic Review informou que o Papa Leão XIV será homenageado com uma medalha de liberdade religiosa durante a celebração dos 250 anos da América. Queridos, isto é histórico. Vejam aqui um vídeo. E o Papa está fazendo uma visita virtual aos Estados Unidos para receber a Medalha da Liberdade do National Constitution Center, em homenagem ao seu compromisso com a liberdade religiosa ao redor do mundo. Ele será reconhecido durante uma cerimônia pública no dia 3 de julho, véspera do 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos. Ele fará seus comentários de aceitação ao vivo do Vaticano para aqueles reunidos no Independence Mall, na Filadélfia. Uma condecoração, uma medalha ao Papa Leão XIV, a medalha da liberdade religiosa, a medalha da liberdade de consciência. Vejam aqui. O Papa Leão XIV, aí não é 13, meus irmãos, tem que ser 14. Eu não sei porque que a Google, quando traduz do inglês para português, aí na numeração romana, eles sempre colocam 13. Mas vejam só, eu vou deixar o link desta matéria aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ver. O Papa Leão XIV receberá a Medalha da Liberdade por promover a liberdade religiosa e a dignidade humana. 16 de março de 2026. Vejam que é dito. Como os Estados Unidos da América marcam os 250 anos de aniversário, o Papa Leão XIV será homenageado na antiga capital do país, Filadélfia, pelos seus esforços para promover a liberdade religiosa, bem como a liberdade de expressão e consciência. Isto é interessante. Nós temos que entender que o Papa Leão XIV representa uma instituição. Ele representa uma organização mundial, que é Roma. E nós sabemos, historicamente, biblicamente, através do Espírito de Profecia, que Roma não promove nenhuma liberdade religiosa. Roma não promove nenhuma liberdade de consciência. Nós lemos no livro Grande Conflito: a Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos, uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. Quem falou isto? O Pontífice, Papa Pio IX, de que a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, é uma peste que deve ser temida em todos os Estados. E alguém vai dizer que não, isto é de 1800, as coisas mudaram agora. Roma mudou agora. Vejam esta passagem então. O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. Não. Ela é tolerante onde é impotente. Diz o bispo O'Connor:
A liberdade religiosa é meramente suportada até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. O Grande Conflito, página 565. Roma não promove liberdade religiosa como o mundo pensa assim. Vamos continuar. É dito, o Centro Nacional de Constituição irá conceder a sua medalha Liberdade ao Papa Leão XIV durante uma cerimônia pública lá na Filadélfia. O centro também observou que desde a sua eleição de maio de 2025, o Papa fez do diálogo interreligioso e ecumênico uma prioridade definitiva do seu pontificado, envolvendo líderes de comunidades judaicas, muçulmanas, cristãs e outras religiosas para promover o respeito mútuo e a convivência pacífica. Bem, isto é muito interessante, é verdade. Ele está trabalhando para o crescimento do movimento ecumênico, para unir o mundo todo em uma fraternidade global. Agora, deixe-me vos dizer com toda a minha sinceridade que ecumenismo não é liberdade religiosa. Ecumenismo não é liberdade de expressão e nem liberdade de consciência. Lembram da famosa frase do Papa Francisco? Proselitismo é veneno para o caminho ecumênico. Proselitismo. O que é proselitismo? É você, com a sua liberdade que tem, levar sua Bíblia e ensinar a pessoa de outra religião. E com a liberdade de consciência que essa pessoa tem, pode escolher seguir a verdade que você está apresentando. O Papa diz que não. O ecumenismo, aliás, o proselitismo, é um veneno para o ecumenismo. Portanto, o ecumenismo não é nenhuma liberdade de consciência, nem liberdade religiosa. Queridos, vejam aqui, o Papa Leão XIV receberá a Medalha da Liberdade do Centro Nacional da Constituição na véspera do grande aniversário dos 250 anos da América. O evento de 3 de julho, que será realizado em frente ao National Constitution Center, reunirá líderes cívicos, representantes religiosos e membros do público em um local simbólico. Líderes públicos dos Estados americanos, líderes religiosos, estarão todos sentados para verem esta congratulação feita ao Papa de Roma. A América realmente mudou. A escolha marca, vejam aqui, a escolha marca a primeira vez que um Papa recebe a Medalha da Liberdade. A primeira vez na história. Por que é importante de sublinhar isto? Que alguns dizem que não, estas coisas sempre aconteceram, isto não muda nada. Primeira vez, vejam aqui. Quem falou isso foi Vince Stangl, que é o presidente CEO da organização, ou do centro que vai condecorar o Papa Leão. Ele diz: estamos comemorando o nosso 250º aniversário no Centro Nacional da Constituição. Ele diz que sentimos que esse momento exigia um homenageado que fosse igualmente importante. Esse momento histórico exigia um homenageado importante. Quem é? O Papa de Roma. Agora, quem é Vince Stangl? O CEO da organização que vai condecorar o Papa. Vejam aqui. É membro do Conselho Curador dessa organização, ou desse instituto, do Centro de História da Universidade Vila Nova. Sim, ele é um grande pesquisador da Universidade Vila Nova dos Estados Unidos da América, que nós sabemos. Vejam aí, fundada em 1842, a Universidade Vila Nova é uma das 2 instituições católicas agostinianas de ensino superior dos Estados Unidos. Agora nós entendemos por que convidam o Papa para ser homenageado. Porque o homem que lidera este centro é agostiniano, é católico romano. Agora, quem que está por detrás da celebração dos 250 anos da América? Quem? Quem é que está por detrás disto? Para aquele grande dia em que eles vão rededicar a América a Deus? Os mesmos que dizem que já não há separação entre igreja e Estado. Os mesmos que estão acabando com a barreira de separação entre igreja e Estado. Os mesmos que lideram a Comissão de Liberdade Religiosa na América, que de liberdade religiosa não tem nada. Os nacionalistas cristãos americanos. São eles que estão movendo esta celebração. E agora estão convidando o Papa para ser homenageado. Isto é muito interessante. Vimos celebrando 250 anos de oração na América. Escutem aqui.
No dia 3 de julho deste ano, o Sr. Presidente deu início às comemorações de um ano pelo 250º aniversário da América em Iowa. Convidou as comunidades religiosas dos Estados Unidos a reunirem-se para rezar pelo nosso país. Pois bem, Sr. Presidente, as comunidades religiosas da América estão a responder com entusiasmo esmagador, como podem ver aqui hoje. Hoje, mais de 70 grandes organizações religiosas e igrejas juntaram-se para participar no que estamos a chamar America Praise. De fato, quantas organizações religiosas estão se juntando para esta grande celebração? Mais de 70. E já formaram um movimento, America Praise. O fato é, queridos irmãos, que a América hoje está mais longe da liberdade religiosa do que nunca. Lembram-se do vice-governador do Texas, nomeado o chefe da Comissão de Liberdade Religiosa da Casa Branca? Lembram-se o que ele falou? Vejam aqui, na presença do presidente. Senhor Presidente, obrigado por estabelecer o que penso ser uma das comissões presidenciais mais importantes da história. Será um dos seus grandes legados, dos quais terá muitos. Temos neste país uma magnífica herança de liberdade religiosa. Temos uma magnífica herança de liberdade religiosa e ele foi colocado como chefe dessa comissão. Mas então, lá no seu estado do Texas, o que ele fez? Quando obrigou que todos os senadores orassem oração cristã, ele ameaçou todos aqueles que não participaram dessa oração, ameaçou eles de expulsão, de remoção do Senado. Vejam aqui. Para aqueles na galeria, por favor, sentem-se. Muito obrigado por se levantarem. Para aqueles que não se levantaram, da próxima vez que vierem à galeria, fiquem de pé para a invocação. É respeitar o Senado. Se você não aceitar a invocação, mandarei que você seja removido. Pedimos que vocês se levantassem. Nunca vi uma galeria com membros, em meus 17 anos, que se recusassem a ficar em pé numa invocação. Isso não será tolerado. Então, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, por que isto não será tolerado? Por que aqueles que escolhem não participar desse momento de oração, por serem de outras religiões, não serão tolerados? Por quê? E você chama isso de liberdade religiosa? A propósito, um grupo especial foi ao Tribunal de Justiça em Nova York protestar contra esta comissão colocada pelo presidente Trump, que de liberdade religiosa não tem nada. Escutem aqui. Estou em frente ao Tribunal Federal aqui na cidade de Nova York porque hoje a Interfaith Alliance e nossos parceiros estão entrando com um processo para defender a verdadeira liberdade religiosa na América. A administração Trump criou uma chamada Comissão de Liberdade Religiosa. Mas em vez de representar a real diversidade religiosa dos Estados Unidos, essa comissão é predominantemente composta por pessoas que representam apenas uma visão religiosa restrita. Pergunta: como é que um movimento nacionalista cristão, que de fato não emprega a liberdade religiosa de fato na América, como estamos vendo aqui, vai condecorar um Papa pela liberdade religiosa? Se ela, a própria América, não está vivendo liberdade religiosa no momento, alguma coisa não está bem. Nós vimos o próprio J.D. Vance, vice-presidente da América, falando da união de pastores americanos para tomar o poder, os assentos nos Estados americanos. Escutem aqui. Desde 2020, o projeto de renovação de Carolina do Norte organizou 42 almoços para pastores.
Isso é incrível. Eles ajudaram algumas dezenas de pastores e líderes espirituais a concorrerem a cargos eletivos, com 10 desses candidatos a vencerem suas eleições, melhorando o nosso país nesse processo. Esta é uma conquista notável e apenas o começo. O objetivo do projeto é ter 500 paroquianos na Carolina do Norte a candidatar-se a cargos locais em 2025 e 2028 e temos que alcançar esse objetivo. É assim que construímos uma nação desde a base, através de homens e mulheres de Deus. De fato, irmãos, quando nós lemos o livro Grande Conflito, nos é dito que são os protestantes americanos que vão patrocinar o papado no mundo, que vão patrocinar a agenda papal, primeiro na América e no mundo. Vejam aqui, o Grande Conflito. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. Têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado, meus irmãos, a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Quem está patrocinando o inimigo da liberdade civil e religiosa no mundo e na América em particular? São os protestantes. É isso que nós estamos vendo aqui. Os organizadores deste evento são aliados católicos e protestantes desta Comissão de Liberdade Religiosa. Nacionalistas cristãos que querem rededicar a América a Deus estão patrocinando o papado, um poder inimigo da liberdade civil e religiosa, e vão condecorar como sendo o provedor da liberdade religiosa. Queridos, fato é que desde a eleição deste novo Papa, a América está empolgada. A América está empolgada. Isto mostra o nível de relacionamento entre as duas bestas do Apocalipse. Vejam aqui. O que falou o presidente Trump? Eles já falaram conosco e vamos ver o que acontece. Mas, novamente, ter os votos dos Estados Unidos da América é uma grande honra. Isso é uma grande honra. É uma grande honra. E eles disseram, ele é da América. E eu disse, isso é ótimo. Sim, aí foi uma pequena falha da minha tradução. O presidente queria dizer, ter o Papa da América é uma grande honra. Vejam aqui, J.D. Vance se encontra com o Papa Leão e traz convite de Trump para visitar a América. Republicanos da Câmara solicitam discurso histórico do Papa Leão XIV ao Congresso. Eles pediram isto no ano passado. E por agenda o Papa não conseguiu ir. Mas o convite permanece. Vemos aqui senadores americanos do Congresso americano fazendo o quê? Pedido para que o Papa venha ao Congresso. A assinatura de 14 republicanos da Câmara pedindo que o Papa venha à América. Queridos, a palavra de Deus nos avisou. Na segunda carta de Paulo, capítulo 2, começando do verso 3. Tenham cuidado. Ninguém vos engane de maneira alguma. Porque aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e se levante o homem do pecado, o filho da perdição, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este poder que está sendo aclamado mundialmente, que hoje está sendo celebrado como o poder da liberdade religiosa, como maior, assim, promotor da liberdade civil, liberdade de consciência, não é aquilo que nós pensamos que é. Nós lemos o Grande Conflito, que esse poder, a Igreja de Roma, apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão. Não mudou, porém. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. É chocante ver a América, a nação da liberdade religiosa, que parecia cordeiro, começar agora a patrocinar o papado desta maneira. Isto nos mostra como estamos avançados da linha profética. No movimento ora em ação, nos Estados Unidos da América,
a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado. Estamos vendo instituições da Igreja buscando apoio do Estado, sim ou não? Sim, estamos vendo. Nesse movimento, os protestantes estão a seguir as pegadas de Roma. Na verdade, mais que isto, estão fazendo o quê? Com esta coisa de buscar unir Igreja e Estado, o que os protestantes americanos estão a fazer? Vejam aqui. Estão abrindo a porta para o papado. Estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento, meus irmãos, é o fato de que o principal objetivo visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma. Realmente, irmãos, estamos longe, estamos avançados no relógio profético. E eu não sei quando é que Deus vai permitir que tudo isto aconteça. Não sei, mas podemos ter a certeza. Não vai demorar, não. Não vai demorar. Prometo voltar com mais informações sobre o mundo profético para que nós estejamos acompanhando isto de perto. Mas lembrem-se que acompanhar tudo isto de forma alguma vai nos dar certeza de salvação. Podemos até saber que isto vai acontecer, mas se não corrermos para os braços de Jesus, a fim de buscarmos cada dia a sua presença, não estaremos preparados para aquilo que virá. Deus abençoe sua vida, que você corra para os braços de Jesus hoje, não amanhã. Busque-o de todo o seu coração. Busque-o pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Busque a presença de Jesus constantemente. Nos vemos no próximo encontro. Até breve.